O problema do ser, do destino e da dor, obra do sábio francês Léon Denis, parte 18. O testemunho dos espíritos veio dar-lhe sanção definitiva. À exceção de algumas almas em grau atrasado de evolução, para quem o passado está ainda envolto em trevas, todos, nas mensagens recolhidas em França, afirmam a pluralidade das existências e o progresso indefinido dos seres. A vida terrestre, dizem eles, em essência não é mais do que um exercício, uma preparação para a vida eterna. Limitada a uma única existência, não poderia, em sua efêmera duração, corresponder a tão vasto plano. As reencarnações são os degraus da subida que todas as almas percorrem em sua ascensão. É a escala misteriosa que, nas regiões obscuras, por todos os mundos da forma, nos leva ao reino da luz. Nossas existências desenrolam-se através dos séculos, passam, sucedem-se e renovam-se. Em cada uma delas largamos um pouco do mal que há em nós. Lentamente avançamos, penetramos mais nas vias sagradas até que tenhamos adquirido os méritos que nos hão de dar entrada nos círculos superiores donde eternamente irradiam a beleza, a sabedoria, a justiça, a verdade e o amor. O estudo atento da história dos povos não nos mostra somente o caráter universal da doutrina palingênesica. Permite-nos, talvez, seguir o encadeamento grandioso das causas e dos efeitos que repercutem através dos tempos na ordem social. Nela vemos, principalmente, que estes efeitos renascem de si mesmos e volvem à sua causa, encerrando os indivíduos e as nações na rede de sua lei inelutável. Sob esse ponto de vista, as lições do passado são surpreendentes. Há um cunho de majestade gravado no testemunho dos séculos que impressiona os mais indiferentes homens, o que nos demonstra a irresistível força do direito. Todo o mal feito, o sangue vertido e as lágrimas derramadas recaem cedo ou tarde fatalmente sobre seus autores. Indivíduos ou coletividades, os mesmos fatos criminosos, os mesmos erros produzem as mesmas consequências nefastas. Enquanto os homens persistirem em se hostilizarem uns aos outros, em se oprimirem, em se dilacerarem, as obras de sangue e luto prosseguem, e a humanidade sofre até ao mais profundo das suas entranhas. Há expiações coletivas, como há reparações individuais. Através dos tempos exerce-se uma justiça imanente que faz desabrochar os elementos de decadência e destruição, os germes de morte que as nações semeiam no seu próprio seio cada vez que transgridem as leis superiores. Se lançarmos as vistas para a história do mundo, veremos que a adolescência da humanidade, quando o indivíduo tem seus períodos de perturbações, de desvarios, de experiências dolorosas, através de suas páginas desenrola-se o cortejo de misérias consequentes. As quedas profundas alternam com as elevações, os triunfos com as derrotas. Civilizações precárias assinalam as primeiras idades. Os maiores impérios esbooram-se uns após os outros na refrega das paixões. O Egito, Nínive, Babilônia, o império dos persas caíram. Roma e Bizâncio, roídas pela corrupção, bloqueiam ao embate da invasão dos bárbaros. Depois da Guerra dos 100 Anos e do suplício de Joana d'Arc, a Inglaterra é açoitada por terrível guerra civil. A das Duas Rosas, York e Lancaster, que a produz e a conduz a 2 passos de sua perda. Que é feito da Espanha, responsável por tantos suplícios e degolações, da Espanha com seus conquistadores e seu santo ofício? Onde está hoje em vasto império, no qual o sol jamais se punha? Vede os Habsburg, herdeiros do Santo Império, e talvez reencarnações dos algozes de Husitas. A Casa de Áustria é ferida em todos os seus membros. Maximiliano é fuzilado. Rodolfo cai no meio de uma orgia. A imperatriz é assassinada. Chega a vez de François Ferdinand
E o velho imperador, com a cabeça encanecida, fica sozinho, em pé no meio dos destroços de sua família e de seus estados ameaçados e a desagregação completa. Onde estão os impérios fundados pelo ferro e pelo sangue? O dos califas, o dos mongóis, os dos carlovingios e de Carlos V. Napoleão disse: tudo se paga. Ele mesmo pagou, e a França pagou com ele. O império de Napoleão passou como um meteoro. Detenhamo-nos um instante nesse prodigioso destino que, depois de haver lançado em sua trajetória através do mundo um clarão fulgurante, vai extinguir-se miseravelmente num rochedo do Atlântico. É bem conhecida de todas esta vida e, por conseguinte, melhor do que qualquer outra, deve servir de exemplo. Nela, como disse Maurice Maeterlinck, pode observar-se uma coisa, que as três causas principais da queda de Napoleão foram as três maiores iniquidades que ele cometeu. Foi, primeiro que tudo, o assassínio do duque de Enghien, condenado por sua ordem, sem julgamento e sem provas, e executado nos fossos de Vincennes, assassínio que fez redor do ditador ódios daí em diante implacáveis e um desejo de vingança que nunca abandonou. Foi depois a odiosa emboscada de Bayonne, o que ele atrai por baixas intrigas para despojá-los de sua coroa hereditária. Os bonacheirões e excessivamente confiados Bourbons de Espanha, a horrível guerra que se seguiu, que tragou 300 mil homens, toda a energia, toda a moralidade, a maior parte do prestígio, quase todas as garantias, quase todas as dedicações e todos os destinos felizes do império. Foi finalmente a horrorosa e indesculpável campanha da Rússia que terminou pelo desastre definitivo da sua fortuna dos gelos de Berezina ou nas neves da Polônia. A história da diplomacia europeia nos últimos 50 anos não escapa a estas regras. Os autores de faltas contra a equidade têm sido castigados como que por mão invisível. A Rússia, depois de dilacerada a Polônia, prestou seu apoio à Prússia para a invasão dos ducados dinamarqueses. O maior crime de pirataria, diz um historiador, cometido nos tempos modernos. Foi por causa disso punida primeiro pela própria Prússia, que em 1877, no Congresso de Berlim, desapossava de todas as vantagens obtidas sobre a Turquia. Depois, mais cruelmente, punida ainda foi pelos reveses da Guerra da Manchúria e de sua terrível repercussão em todo o Império dos Czares. A Inglaterra, depois de ter arrastado a França a longa campanha da Crimeia, que foi toda em seu favor, não deixou de continuar mais ou menos por toda parte, uma política fria, egoísta e homicida. Depois da Guerra dos Transvaal, vê-se mais enfraquecida, aproximando-se talvez dos tempos de Sir Robert. Prediz em tempos que causam admiração. A habilidade de nosso homem de Estado os imortalizará se para nós suavizar esta descida, de modo a evitar que se transforme numa queda, se a dirigirem de modo a fazê-la parecer-se com a Holanda e não com Cartago e Veneza. Tal será a sorte de todas as nações que foram grandes por seus filósofos e pensadores, e que tiveram a fraqueza de pôr seus destinos nas mãos de políticos ávidos e desonestos. Napoleão III, no exílio, Bismarck, em desvalimento e doloroso retiro, começaram a espiar o seu pouco respeito às leis morais. Quanto à Alemanha, quem sabe o que lhe reserva o futuro. Napoleão III, no exílio, Bismarck, em desvalimento e doloroso retiro, começaram a espiar o seu pouco respeito às leis morais. Quanto à Alemanha, quem sabe o que lhe reserva o futuro. Sem a história, sim, a história é um grande ensino. Podemos ler em suas profundezas a ação de uma lei poderosa. Através da sucessão dos acontecimentos, sentimos, por vezes,
perspassar como que um sopro sobre-humano. No meio da noite dos séculos, vemos luzirem, por um instante como relâmpagos, as radiações de um pensamento eterno. Para os povos, como para os indivíduos, há uma justiça. No que respeita aos povos, podemos seguir-lhe a marcha silenciosa. Vemo-la muitas vezes manifestar-se através do encadeamento dos fatos. Não sucede o mesmo com relação ao indivíduo. Nem sempre ela é visível, como na vida de Napoleão. Não se lhe pode seguir a marcha quando sua ação, em vez de ser imediata, se exerce a longo prazo. A reencarnação, o regresso à carne, o escuro invólucro da matéria que cai sobre a alma e produz o esquecimento, encobre-nos a sucessão dos efeitos e das causas. Mas, como vimos particularmente nos fenômenos do transe, desde que podemos erguer o véu estendido sobre o passado e ler o que está gravado no fundo do ser humano, então, na adversidade que o fere, nas grandes dores, nos revés, nas aflições pungentes, somos obrigados a reconhecer a ação de uma causa anterior, de uma causa moral, e a nos inclinarmos ante a majestade das leis que presidem os destinos das almas, das sociedades e dos mundos. O plano da história desenrola-se em suas linhas formidáveis. Deus envia à humanidade seus messias, seus reveladores visíveis e invisíveis, os guias, os educadores de todas as ordens, mas o homem, na liberdade de seus pensamentos, de sua consciência, escuta-os ou desatende-os. O homem é livre. As incoerências sociais são sua obra. Ele lança a sua nota confusa no comércio universal, mas essa nota discordante nem sempre consegue dominar a harmonia dos séculos. Os gênios enviados do alto brilham como faróis na escuridão da noite. Sem remontarmos à mais alta antiguidade, sem falarmos dos Hermes, dos Zoroastros, dos Krishnas, desde a aurora dos templos cristãos, vimos erguer-se a estatura enorme dos profetas, gigantes que avultam também na história. Foram eles, com efeito, que prepararam as vias do cristianismo, a religião dominadora da qual mais tarde há de nascer no envolver dos tempos a fraternidade universal. Depois vemos o Cristo, o homem de dor, o homem de amor, cujo pensamento irradia como beleza imperecível o drama do Gólgota, a ruína de Jerusalém, a dispersão dos judeus. A quem do Mar Azul desabrochar o gênero grego, foco de educação, esplendor da arte e ciência, há de iluminar a humanidade. Finalmente, o poder romano que ensinará ao mundo o direito, a disciplina e a vida social. Voltam depois os tempos de torva ignorância, 1000 anos de barbárie, a grande vaga e a reserva das invasões, e a emergência dos elementos ferozes na civilização, o abaixamento do nível intelectual, a noite do pensamento. Mas aparecem Gutenberg, Cristóvão Colombo, Lutero, erguem-se as catedrais góticas, revelam-se continentes desconhecidos, a religião entra na disciplina. Graças à imprensa, o novo pensamento esparcer-se-á por todos os pontos do mundo. Depois da reforma virá a renascença, em seguida virão as revoluções. E eis que, após muitas vicissitudes, lutas e dilacerações, a despeito das perseguições religiosas, das tiranias civis e das inquisições, o pensamento se emancipa. O problema da vida, que com as concepções de uma igreja que se tornará fanática e cega, continuava impenetrável, vai esclarecer-se de novo. Qual estrela sobre o mar brumoso reaparece a grande lei. O mundo vai renascer para a vida do espírito. A existência humana deixará de ser um escuro beco sem saída para se transformar em estrada largamente aberta para o futuro. A lei da natureza e da história completam-se e afirmam na sua unidade imponente
Uma lei circular preside a evolução dos seres e das coisas, rege a marcha dos séculos e das humanidades. Cada destino gravita num círculo imenso, cada vida descreve uma órbita. Toda ascensão humana divide-se em ciclos, em espirais que se vão amplificando de modo a tomar um sentido cada vez mais universal. Assim como a natureza se renova sem cessar em suas ressurreições, desde as metamorfoses dos insetos até o nascimento e a morte dos mundos, assim também as coletividades humanas nascem, desenvolvem-se e morrem nas suas formas sucessivas, mas não morrem senão para renascer e crescer em perfeições, em instituições, artes e ciências, cultos e doutrinas. Nas horas de crise e desvario, surgem enviados que vêm restabelecer as verdades obscurecidas e encaminhar a humanidade. E, não obstante a imigração das melhores almas humanas para esferas superiores, as civilizações terrestres vão se regenerando e as sociedades envolvem. A despeito dos males inerentes ao planeta, a despeito das múltiplas necessidades que nos oprimem, o testemunho dos séculos diz-nos que, em sua ascensão secular, as inteligências apuram-se, os corações tornam-se mais sensíveis, a humanidade, no seu conjunto, sobe devagar. A contar de hoje, ela aspira à paz na solidariedade. Em cada renascimento, volve o indivíduo à massa. A alma reencarnando toma nova máscara. As respectivas personalidades anteriores apagam-se temporariamente. Reconhece-se, entretanto, através dos séculos, certas grandes figuras do passado. Tornam-se a encontrar Krishna no Cristo e, em ordem menos elevada, Virgílio em Lamartine, Vercingetorix em Desaix, César em Napoleão. Em certa mendiga, as feições altivas de olhar imperioso, ancoradas sobre uma esterqueira às portas de Roma, coberta de úlceras, e estendendo a mão aos transeuntes. Poder-se-ia, segundo as indicações dos espíritos no século passado, reconhecer Messalina. Quantas outras almas culpadas vivem em roda de nós escondidas, em corpos disformes, expostas a males que elas por si mesmas prepararam e de alguma sorte moldaram com seus pensamentos, com seus atos de outrora. O Dr. Pascal exprime-se assim a este respeito. O estudo das vidas anteriores de certos homens, particularmente feridos, revelou estranhos segredos. Aqui, uma traição que causa uma carnificina é punida, passados séculos, com uma vida dolorosa, desde a infância, com uma enfermidade que traz a marca da sua origem. A mudez, os lábios que traíram já não podem falar. Ali o inquisidor torna a encarnação com um corpo doente desde a meninice, para um meio familiar eminentemente hostil e com intuições nítidas da crueldade passada. Os sofrimentos físicos e morais mais agudos acossam-no sem afrouxar. Esses casos são mais numerosos do que se supõe. Cumpre ver neles a aplicação de uma regra inflexível. Todos os nossos atos, consoante sua natureza, traduzem-se por um acréscimo ou diminuição de liberdade. Daí para os culpados o renascimento em invólucros miseráveis, prisões da alma, imagens e repercussão de seu passado. Nem os problemas da vida individual, nem os da vida social se explicam sem a lei dos renascimentos. Todo o mistério do ser se resume nela. É dela que nosso passado recebe sua luz e o futuro sua grandeza. Nossa personalidade amplifica-se inesperadamente. Compreendemos que não é de ontem que data o nosso aparecimento no universo, como ainda é crença de muitos, mas ao inverso, nosso ponto de origem, nosso primeiro nascimento afunda-se na escuridão dos tempos. Sentimos que 1000 laços tecidos lentamente através dos séculos prendem-nos à humanidade,
nossa a sua história. Havemos viajado com ela no oceano das idades, afrontando os mesmos perigos, sofrendo os mesmos reveses. O esquecimento dessas coisas é apenas temporário. Dia virá em que um mundo completo de recordações reinará em nós. O passado, o futuro e toda a história tomarão os nossos olhos um novo aspecto, um interesse profundo. Aumentará nossa admiração à vista de tão magníficos destinos. As leis divinas parecer-nos-ão maiores, mais sublimes, e a própria vida tornar-se-á mais bela e desejável, apesar de suas provas, de seus males. A lei dos renascimentos, dissemos, rege a vida universal. Com alguma atenção poderíamos ler em toda a natureza, como num livro, o mistério da morte e da ressurreição. As estações sucedem-se no seu ritmo imponente. O inverno é o sono das coisas, a primavera é o acordar, o dia alterna com a noite, ao descanso segue-se a atividade. O espírito ascende às regiões superiores para tornar a descer e continuar com forças novas a tarefa interrompida. As transformações da planta e do animal não são menos significativas. A planta morre para renascer cada vez que volta à seiva. Tudo murcha para reflorir. A larva, a crisálida e a borboleta são outros tantos exemplos que reproduzem com mais ou menos fidelidade as fases alternadas da vida imortal. Como seria, pois, possível que só o homem ficasse fora do alcance desta lei? Quando tudo está ligado por laços numerosos e fortes, como admitir que nossa vida seja como um ponto atirado, sem ligação para os turbilhões do tempo e do espaço? Nada antes, nada depois. Não, o homem, como todas as coisas, são sujeitos à lei eterna. Tudo o que tem vivido reviverá em outras formas para evoluir e aperfeiçoar-se. A natureza não nos dá morte, senão para nos dar a vida. Já em consequência da renovação periódica das moléculas do nosso corpo, que as correntes vitais trazem e dispersam pela assimilação e desassimilação cotidianas, habitamos um sem número de invólucros diferentes numa única vida. Não é lógico admitir que continuaremos a habitar outros no futuro? A sucessão das existências apresentam-se-nos, pois, como uma obra de capitalização e aperfeiçoamento. Depois de cada vida terrestre, a alma ceifa e recolhe em seu corpo fluídico as experiências e os frutos da existência decorrida. Todos os seus progressos refletem-se na forma sutil de que ela é inseparável, no corpo etéreo, lúcido, transparente, que, purificando-se com ela, se transforma no instrumento maravilhoso, na harpa que vibra a todos os sopros do infinito. Assim, o ser psíquico, em todas as fases de sua ascensão, encontra-se tal qual a si mesmo se fez. Nenhuma aspiração nobre é estéril, nenhum sacrifício baldado. E na obra imensa, todos são colaboradores, desde a alma mais obscura até o gênio mais radioso. Uma cadeia sem fim liga os seres na majestosa unidade do cosmos. É uma efusão de luz e amor que, das cumeadas divinas, jorra e se derrama sobre todos, para regenerá-los e fecundá-los. Reúne todas as almas em comunhão universal e eterna, em virtude de um princípio que é a mais esplêndida revelação dos tempos modernos. A alma deve conquistar, um por um, todos os elementos, todos os atributos de sua grandeza, de seu poder, de sua felicidade, e para isso precisa do obstáculo da natureza resistente, hostil, mesmo da matéria diversa, cujas exigências e rudes lições provocam seus esforços e formam suas experiências. Daí também, nos estádios inferiores da vida, a necessidade das provações e da dor a fim de que se inicie sua sensibilidade e, ao mesmo tempo, se exerça sua livre escolha e cresçam sua vontade e sua consciência. É indispensável a luta para tornar possível o triunfo e fazer surgir o herói. Sem a iniquidade, a arbitrariedade, a traição, seria possível sofrer e morrer por amor da justiça? Cumpre que haja o sofrimento físico e a angústia moral para que o espírito seja depurado, limpe-se das partículas grosseiras
para que a débil centelha que está elaborando nas profundezas da inconsciência se converta em chama pura e ardente, em consciência radiosa, centro de vontade, energia e virtude. Verdadeiramente só se conhecem, saboreiam e apreciam os bens que se adquirem à própria custa, lentamente, penosamente. A alma criada perfeita, como o querem certos pensadores, seria incapaz de aquilatar e até de compreender sua perfeição, sua felicidade. Sem termos de comparação, sem permutas possíveis com seus semelhantes, perfeitos quanto ela, sem objetivo para sua atividade, seria condenada à inação, à inércia, o que seria o pior dos estados. Porque viver para o espírito é agir, é crescer, é conquistar sempre novos títulos, novos méritos, um lugar cada vez mais elevado na hierarquia luminosa e infinita. E para merecer é necessário ter penado, lutado, sofrido. Para gozar da abundância é preciso ter conhecido as privações. Para apreciar a claridade dos dias é mister haver atravessado a escuridão das noites. A dor é a condição da alegria e o preço da virtude, e a virtude é o bem mais precioso que há no universo. Construir o próprio eu, sua individualidade através de milhares de vidas, passadas em centenárias de mundos e sob a direção de nossos irmãos mais velhos, de nossos amigos do espaço, escalar os caminhos do céu, arrojamo-nos cada vez mais para cima, abrir um campo de ação cada vez mais largo, proporcionado à obra feita ou sonhada, torna-nos um dos atores do drama divino, um dos agentes de Deus na obra eterna. Trabalhar para o universo como o universo trabalha para nós, tal é o segredo do destino. Assim a alma sobe de esfera em esfera, de círculos em círculos, unida aos seres que tem amado. Vai continuando as suas peregrinações em procura das perfeições divinas. Chegada às regiões superiores, está livre da lei dos renascimentos. A reencarnação deixa de ser para ela obrigação para ficar somente ato de sua vontade, o cumprimento de uma missão, obra de sacrifício. Depois que atingiu as alturas supremas, o Espírito diz, às vezes, disse para si, sou livre, quebrei para sempre os ferros que me acorrentavam aos mundos materiais. Conquistei a ciência, a energia e o amor, mas o que granjeei quero reparti-lo com os meus irmãos, os homens. E para isso irei de novo viver entre eles, irei oferecer-lhes o que de melhor há em mim. Retomarei um corpo de carne, descerei outra vez para junto daqueles que penam, que sofrem, que ignoram, para ajudá-los, consolar e esclarecer. E então temos Lao Tse, Buda, Sócrates, Cristo, numa palavra, todas as grandes almas que têm dado sua vida pela humanidade. Resumamos, havemos demonstrado no decurso deste estudo a importância da doutrina das reencarnações. Vimos nela uma das bases essenciais em que assenta o novo espiritualismo. Seu alcance é imenso. Ela explica a desigualdade das condições humanas, a variedade infinita das aptidões, das faculdades, dos caracteres, dissipa os mistérios perturbadores e as contradições da vida. Resolve o problema do mal, é ela que faz suceder a ordem, a desordem. Estabelece-se a luz no seio das trevas. Desaparecer as injustiças, ela também faz. Desvanecer-se as iniquidades aparentes da sorte para serem substituídas pela lei máscula e majestosa da repercussão dos atos e de suas consequências. É esta lei de justiça imanente que governa os mundos. Escreveu a Deus no âmago das coisas, na consciência humana. A doutrina das reencarnações aproxima os homens mais que qualquer outra crença, ensinando-lhes a comunidade de origens e fins, mostrando-lhes a solidariedade que os liga a todos no passado, no presente, no futuro. Diz-lhes que não há entre eles deserdados nem favorecidos, que cada um é filho de suas próprias obras, senhor de seu destino. Nossos sofrimentos,
ocultos ou aparentes, são consequências do passado ou também a escola austera onde se aprendem as altas virtudes e os grandes deveres. Percorremos todos os estágios da vida imensa. Passaremos alternadamente por todas as condições sociais para conquistar as qualidades inerentes a esses meios. Assim, a solidariedade que nos liga compensa, numa harmonia final, a variedade infinita dos seres, resultante da desigualdade de seus esforços e também das necessidades de sua evolução. Com ela, para longe vão a inveja, o desprezo e o ódio. Os menores de nós talvez já tenham sido grandes, e os maiores tornarão a nascer pequenos ainda, se abusarem de sua superioridade. A cada um, pois, sua vez, a alegria com a dor, como a dor. Daí a verdadeira confraternidade das almas. Sentimos-nos todos perenemente unidos nos degraus da nossa ascensão coletiva. Aprendemos a ajudar-nos e a sustentar-nos, a estender a mão uns aos outros. Através dos ciclos do tempo, todos se aperfeiçoam e se elevam. Os criminosos do passado virão a ser os sábios do futuro. Chegará a hora em que os nossos defeitos serão eliminados, em que nossos vícios e nossas chagas morais serão curadas. As almas frívolas tornar-se-ão sisudas, as inteligências obscuras iluminar-se-ão. Todas as forças do mal que em nós vibram ter-se-ão transformadas em forças do bem. Do ser fraco, indiferente, fechado a todos os grandes pensamentos, sairá, com o passar dos tempos, um espírito poderoso, que reunirá todos os conhecimentos, todas as virtudes e se tornará capaz de realizar as coisas mais sublimes. Será esta a obra das existências acumuladas. Será, sem dúvida, indispensável um grandíssimo número delas para operar tal mudança, para nos expurgar de nossas imperfeições, fazer desaparecer as asperezas de nossos caracteres, transformar as almas de trevas em almas de luz. Mas só é poderoso e durável aquilo que teve o tempo necessário para germinar, sair da sombra, subir para o céu. A árvore, a floresta, a natureza, os mundos nolo dizem em sua linguagem profunda. Não se perde nenhuma semente, nenhum esforço é inútil. A planta dá suas flores e seus frutos somente na estação própria. A vida só se desabrocha nas terras do espaço após imensos períodos geológicos. Vede os diamantes esplêndidos que fazem mais formosas as mulheres e faíscam mil cores. Quantas metamorfoses não tiveram de passar para adquirir essa pureza incomparável, seu brilho fulgurante? Que lenta incubação no seio da matéria obscura. É neste trabalho de aperfeiçoamento que aparece a utilidade e a importância das vidas de provas, das vidas modestas e despercebidas, das existências de labor, dever para vencer as paixões ferozes, o orgulho e o egoísmo para curar as chagas morais. Deste ponto de vista, o papel dos humildes, dos pequenos neste mundo, as tarefas desprezadas, patenteiam-se em toda a sua grandeza à nossa vista. Compreendemos melhor a necessidade do regresso à carne para resgate e purificação. Resolvendo o problema do mal, o novo espiritualismo mostra, mais uma vez, sua superioridade sobre as doutrinas outras. Para os materialistas evolucionistas, o mal e a dor são constantes, universais. Em toda parte dizem Taine, Soure, Nietzsche, Haeckel. Vemos espraiar-se o mal e o mal sempre há de reinar na humanidade. Todavia acrescentam com o progresso, o mal descrescerá. Todavia acrescentam com o progresso, o mal descrescerá, mas será mais doloroso porque nossa sensibilidade física e moral irá aumentando e será necessário sofrermos e chorarmos sem esperança, sem consolação, por exemplo, no caso de uma catástrofe irreparável a seus olhos como a morte de um ser querido. Por conseguinte, o mal sobrepujará sempre o bem,
dizem os materialistas. Certas doutrinas religiosas não são muito mais consoladoras do que a ideia dos ateus. Segundo o catolicismo, o mal parece predominar também no universo e existe um Satanás que parece muito mais até poderoso que Deus. O inferno, segundo tais crenças, a palavra fatídica povoa-se constantemente de multidões inumeráveis, ao passo que o paraíso é partilhado de raros eleitos. Para o crente ortodoxo, a perda, a separação dos seres que amou são quase tão definitivas como para o materialista. Não há nunca para ele certeza completa de tornar a encontrá-los, de lhes reunir um dia. Com o novo espiritualismo, a questão torna um aspecto diferente. O mal é apenas o estado transitório do ser, em via de evolução para o bem. O mal é a medida da inferioridade dos mundos e dos indivíduos. É também, como vimos, a sanção do passado. Toda a escala comporta graus. Nossas vidas terrestres representam os graus inferiores de nossa ascensão eterna. Tudo ao redor de nós demonstra a inferioridade do planeta em que habitamos. Muito inclinado sobre o eixo, sua posição astronômica é a causa de perturbações frequentes e bruscas, mudanças de temperatura, tempestades, inundações, convulsões sísmicas, calores tórridos, frios rigorosos. A humanidade terrena, para subsistir está condenada a um labor penoso. Milhões de homens jungidos ao trabalho não sabem o que é o descanso nem o bem-estar. Ora, existem relações íntimas entre a ordem física dos mundos e o estado moral das sociedades que os povoam. Os mundos inferiores, como a Terra, são reservados, em geral, às almas ainda em baixo grau de evolução. Entretanto, nossa estada neste meio é simplesmente temporária e subordinada a exigências de nossa educação psíquica. Outros mundos, melhor aquinhoados, sob todos os pontos de vista, nos aguardam. O mal, a dor, o sofrimento, atributos da vida terrena, têm forçosa razão de ser. São o chicote, a espora que nos estimulam e nos fazem andar para frente. O mal, sobre este ponto de vista, tem um caráter relativo e passageiro. É a condição da alma ainda criança que se ensaia para a vida. Pelo simples fato dos progressos feitos, vai pouco a pouco diminuindo, desaparece, dissipa-se à medida que a alma sobe os degraus que conduzem ao poder, à virtude e à sabedoria. Então a justiça patenteia-se no universo. Deixa de haver eleitos e réprobos. Sofrem todas as consequências de seus atos, mas todos reparam, resgatam e, cedo ou tarde, se regeneram para envolverem desde os mundos obscuros e materiais até a luz divina. Todas as almas amantes tornam a encontrar-se, reúnem-se em sua ascensão para cooperarem juntas na grande obra, para tomarem parte da comunhão universal. O mal não tem, pois, existência real. Não há mal absoluto no universo, mas em toda parte há realização vigorosa e progressiva de um ideal superior. Em toda parte se exerce a ação de uma força, de um poder, de uma coisa que, conquanto nos deixe livres, nos atrai e arrasta para um estado melhor. Por toda parte, a grande lida dos seres trabalhando para desenvolver em si, à custa de imensos esforços, a sensibilidade, o sentimento, a vontade, o amor. Insistamos na noção de justiça que é essencial, porque a precisão, necessidade imperiosa para todas de saber que a justiça não é uma palavra vã, que há uma sanção para todos os deveres e compensações para todas as dores. Nenhum sistema pode satisfazer nossa razão, nossa consciência, se não realizar a noção de justiça em toda a sua plenitude. Esta noção está gravada em nós. É a lei da alma do universo. Pela ter desconhecido, por tê-la desconhecido,
é que tantas doutrinas se enfraquecem e se extinguem na presente hora, em redor de nós. Ora, a doutrina das vidas sucessivas é um resplendor da ideia de justiça. Dá-lhe realce e brilho incomparáveis. Todas as nossas vidas são solidárias umas com as outras e se encadeiam rigorosamente. As consequências dos nossos atos constituem uma sucessão de elementos que se ligam uns aos outros pela estreita relação de causa e efeito. Constantemente, em nós mesmos, em nosso ser interior, como nas condições exteriores de nossa vida, sofreremos-lhes os resultados inevitáveis. Nossa vontade ativa é uma causa geradora de efeitos mais ou menos longínquos, bons ou maus, que recaem sobre nós e formam a trama de nossos destinos. O cristianismo, renunciando a este mundo, procrastinava a felicidade e a justiça para o outro. E se seus ensinamentos podiam bastar aos simples e aos crentes, tornava fácil aos hábeis céticos dispensar-se da justiça, pretextando que seu reino não era da terra, mas, com a prova das vidas sucessivas, o caso muda completamente de figura. A justiça deixa de ser transferida para um domínio quimérico e desconhecido. É aqui mesmo, é em nós e em roda de nós que ela exerce o seu império. O homem tem de reparar no plano físico o mal que fez no mesmo plano. Torna a descer ao cadinho da vida, ao próprio meio onde se tornou culpado, para junto daqueles que enganou, despojou, expoliou, sofrer as consequências do modo que anteriormente procedeu. Com o princípio dos renascimentos, a ideia de justiça define-se e verifica-se. A lei moral, a lei do bem, se patenteia em toda a sua harmonia. Esta vida não é mais do que um anel da grande cadeia das suas existências. Eis o que o homem afinal compreende. Tudo o que semeia, colhe-o, mais cedo ou mais tarde. Deixa, portanto, de ser possível desconhecermos as nossas obrigações e esquivarmos as nossas responsabilidades. Nisto, como em tudo mais, o dia seguinte vem a ser o produto da véspera. Por baixo da aparente confusão dos fatos, descobrimos as relações que os